Olha, eu nunca havia visto um ministro ser tão humilhado em rede nacional ao vivo na frente de dezenas de jornalistas como foi o Paulo Guedes pelo novo líder do governo Bolsonaro no Congresso e pelo general Ramos, que é o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil. O Paulo Guedes estava dando entrevista e falando sobre o auxílio emergencial e aí na hora o novo líder do governo Bolsonaro, que é o Ricardo Barros, ele olha para o general e falou: o general pega o Paulo Guedes pelo ombro e fala: sai, vambora. O Paulo Guedes nem fala tchau, ele vai embora levado pelos dois. Eu vou mostrar o vídeo já eu vou mostrar o vídeo. Mas antes eu vou explicar o motivo disso. O Paulo Guedes estava falando sobre o fim do auxílio emergencial, que seria gradualmente. E o que acontece? Isso é péssimo para dois grupos que o Bolsonaro depende muito. O primeiro é o grupo das pessoas mais pobres que dependem do auxílio. Se a mídia começar a falar que o auxílio vai acabar, e vai mesmo acabar em dezembro, esse pessoal mais pobre vai começar a debandar do bolsonarismo. O Bolsonaro aumentou muito a popularidade dele entre os mais pobres. E outro grupo que fica extremamente insatisfeito com esse tipo de discurso é o grupo do mercado financeiro, que o Bolsonaro depende muito e que já está por aqui com o Guedes e com o Bolsonaro. O mercado financeiro está apostando que o Bolsonaro não vai respeitar o teto de gastos. A PEC do teto de gastos, que foi a PEC do fim do mundo, aprovada logo após o golpe com a Dilma, o golpe na Dilma, essa PEC foi respeitada até hoje e o Bolsonaro, tudo indica que ele não vai respeitar. O mercado financeiro está apostando contra a PEC do gasto, quer dizer, está apostando que o Bolsonaro não vai respeitá-la. E a fuga de capital no Brasil, fuga de capitais é o seguinte: pessoas que tinham dinheiro no Brasil estão mandando para o exterior. É recorde. Só nesse ano, 82 bilhões de reais ou 15 bilhões de dólares foram retirados do Brasil e enviados para o exterior. Quer dizer, dinheiro que estava aqui no Brasil, dinheiro que estava aqui. Podia estar parado em renda, podia estar investido em alguma coisa, podia estar investido até em negócios físicos, em geração de emprego, qualquer coisa, mas não tá, foi retirado do Brasil e enviado para o exterior. 82 bilhões de reais. Para piorar, os investimentos estrangeiros no Brasil, é só de estrangeiros que investem no Brasil, nesse ano são 9 bilhões menores do que no ano passado, quer dizer, 9 bilhões de dólares são mais ou menos 55 bilhões de reais a menos, quer dizer, estrangeiros não estão investindo no Brasil. É o menor nível de investimento estrangeiro na história, desde os anos 80, quando começaram a contar, a fazer a série histórica. Por quê? Porque eles estão por aqui com o Bolsonaro, então tudo que o Bolsonaro falou na ONU, que os estrangeiros estão vendo, não, aquilo foi piada pro gado dele. O gado dele acredita em tudo que ele fala, mas os estrangeiros, os investidores estão tirando dinheiro, o mercado financeiro está por aqui. Eu vou falar por que o mercado financeiro já não quer mais o Bolsonaro e por que a situação do Bolsonaro está péssima entre os mais pobres e entre os mais ricos. Então o Bolsonaro só tem o gado dele ali e já era. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Mais importante que você pode fazer hoje, se você não é inscrito no canal e se você quer ajudar a oposição ao bolsonarismo, é você clicar nesse botão que fica aqui, que é o botão de se inscrever no canal. Porque você se inscrevendo no canal, você ajuda em algumas coisas. Primeiro, o YouTube tem alguns canais de referência, que são canais que ele sempre mostra na página inicial do YouTube, mesmo para quem não é inscrito no canal. Aí são os maiores canais do YouTube. Você se inscrevendo, você ajuda a gente a chegar mais perto de se tornar um desses canais. Segundo, quando você se inscreve no canal, mesmo não estando nesse patamar, o YouTube entende que o vídeo está bombando porque as pessoas que não eram inscritas entraram, assistiram o vídeo. Se assistir até o final, melhor ainda, porque o tempo de exibição do vídeo conta muito, mas assistir o vídeo em 3 minutos, o cara já se inscreveu no canal. O YouTube mostra esse vídeo para mais gente interessada no assunto, que o YouTube entende que está interessada no assunto, na página inicial, mesmo não sendo nos canais de referências. E aí, mais gente entra, se inscreve, a gente começa a crescer e a levar a verdade para as pessoas, porque o bolsonarismo, eles trabalham com base em mentiras. É só ver o discurso dele na ONU, a vergonha que foi. Mais do que isso, aqui no canal a gente faz várias ações contra o bolsonarismo. Aqui atrás aparecem outdoors que a gente colocou, o nosso em Curitiba, falando que o Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial. Temos no Rio de Janeiro, no Pará, Belo Horizonte, em várias cidades do Brasil temos outdoor. E mais do que isso, a gente também está colocando agora, investindo em carros de som contra o Bolsonaro. Aqui tem um vídeo do nosso carro de som em Belo Horizonte, rodou anteontem, olha só. Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você sempre foi contra o auxílio de R$600 e foi a oposição que aprovou este benefício no Congresso para a população. Bolsonaro, o povo quer saber e eu pergunto, por que seu amigo Queiroz depositou R$89 mil? Pois bem, tá aí o nosso carro, ficou 8 horas rodando em Belo Horizonte, já confirmamos para que faça de novo esse carro em Belo Horizonte e já confirmamos em Curitiba e estamos tentando confirmar em outras cidades. Se você quiser ajudar com isso, primeiro,
Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou mais para baixo, no primeiro comentário, eu sempre deixo ali conta bancária, PicPay, apoia-se para quem quiser contribuir. Mas se inscrever no canal é um segundinho de graça e já ajuda muito, viu? Ajuda muito. Agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é, ó, Paulo Guedes foi humilhado. Eu vou mostrar o vídeo do Paulo Guedes que eu prometi aqui. Antes de mais nada, cadê? Tá aqui, ó. Paulo Guedes sendo humilhado. O programa de auxílio emergencial, que é exatamente o que nós estamos fazendo. É porque o presidente... Agora tem articulação política. Articulação. Agora é trabalhar. É que o presidente da Comissão... Nós vamos colocar agora as expressões e as reações em slow, devagarzinho. Olhem ali, ó. Ricardo Barros, tá bom? Ricardo Barros é o de gravata verde. O líder do governo na Câmara. Muito bem. Aí o Ramos, olha, vai dar... Isso, botou a mão e bateu em retirada. Tem que fazer uma aterrissagem. Pois bem, foi essa a humilhação de Paulo Guedes. Agora tem articulação política. Por quê? O que acontece é o seguinte, o governo Bolsonaro, para tentar evitar uma fuga de popularidade entre as pessoas mais pobres, porque a popularidade do Bolsonaro mudou. Bolsonaro foi eleito, as pesquisas mostraram no começo do governo dele, até antes dele ser eleito, que ele tinha apoio das pessoas mais ricas, das classes mais ricas, das pessoas mais instruídas, quem tem curso superior muito mais, e das pessoas mais jovens. Essa era a base de apoio do Bolsonaro. Pessoas mais jovens, até 30 anos, pessoas mais ricas e pessoas com curso superior. Essa era a principal base de apoio do Bolsonaro, e ali tinha entre eles, principalmente entre os mais jovens, o núcleo duro bolsonarista, aqueles fascistas, Alan dos Santos, esse pessoal aí. Tá aí. O que acontece é o seguinte, pouco a pouco foi mudando, as últimas pesquisas mostraram o quê? O núcleo duro bolsonarista não é mais o núcleo fascista. Eu até falei no vídeo passado, o núcleo fascista está cada vez mais em debandada. Até o Alan dos Santos falou pro Bolsonaro, não me ligue mais, romperam o namoro, ó, acabou, quebraram o coraçãozinho. Ficou o Bolsonaro sozinho, meio coração. Aí o que acontece é o seguinte, esse núcleo bolsonarista está saindo e o Bolsonaro agora ele tem apoio, inclusive a última pesquisa que mostrou que ele está empatado com o Lula, se fosse hoje a eleição, o segundo turno estaria empatado, 41-41, o Bolsonaro ganha do Lula incrivelmente entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, entre as pessoas sem renda fixa, quer dizer, as pessoas mais pobres votam no Bolsonaro, e entre as pessoas sem escolaridade. E o Lula ganha do Bolsonaro, mas não ganha de goleada do Bolsonaro entre as pessoas com nível superior. Entre os mais jovens, a maior diferença do Lula contra o Bolsonaro é entre as pessoas de 16 a 25 anos. É a maior diferença, a maior vitória do Lula. E por que isso está acontecendo? Por causa do auxílio emergencial. E aí imagina o Guedes falar, o auxílio vai acabar. Ou em dezembro, já tem data, em dezembro acaba o auxílio. Então o Bolsonaro tem um problemão nesse novo núcleo bolsonarista. O Bolsonaro está tentando uma articulação política para colocar uma nova CPMF, que é uma lei sobre imposto sobre transação digital. Quer dizer, você transferiu dinheiro para o seu amigo via celular, via internet banking, usou o banco via internet, qualquer coisa assim, ou até no caixa eletrônico, que é eletrônico, é digital, queira ou não, você vai pagar o imposto, você vai pagar uma porcentagem sobre isso. Engraçado que o Bolsonaro era contra a CPMF antes de ser eleito, agora é a favor. Tá, ele quer usar esse dinheiro para turbinar o Bolsa Família e mudar de nome para Renda Brasil e manter essa base de apoio, porque aí ele começa a soltar fake news no WhatsApp para esse pessoal, dizendo que, ó, tá vendo, eu tô dando mais do que o PT. Enquanto isso, ele pode tentar fazer algum tipo de desinvestimento no Brasil, de austeridade fiscal. Austeridade fiscal é o seguinte, aprovar mais reformas deixam as pessoas mais pobres, é óbvio que deixa mais pobre. A reforma da Previdência economizou 1 trilhão, esse economizou é dinheiro que era pago em aposentadorias, o que seria pago em aposentadorias nos próximos 10 anos e que não será mais pago. São 100 bilhões por ano, são quase 9 bilhões por mês, quer dizer, 9 bilhões de reais todos os meses nos próximos 10 anos seriam pagos para os aposentados que teriam dinheiro para gastar em remédio, para gastar no comércio, para sair de casa, para fazer alguma coisa, para gastar no mercado, quer dizer, dinheiro que rodaria na economia, 8 bilhões por mês, e que não vai mais, 100 bilhões por ano, 9 bilhões por mês, não vai mais, vai ser economia do governo. Então reformas deixam as pessoas mais pobres, a reforma administrativa também vai diminuir muito o salário de funcionários públicos, e aí teremos pessoas cada vez mais pobres, professores que já ganham mal, e depois da reforma administrativa vai ser uma desgraça completa.
educação pública, saúde pública no Brasil vai ser uma desgraça depois dessa reforma. Aí o Bolsonaro, o plano dele é o seguinte, vamos fazer articulação para a gente conseguir colocar as reformas no ano que vem, deixar o pessoal mais pobre, mais gente pobre, quer dizer o quê? Quer dizer mais gente dependendo do Renda Brasil, eu pago mais Renda Brasil e acontece isso. Essa é a articulação que o Bolsonaro está tentando. Onde fica o teto de gastos nisso? Não. Tchau, teto de gastos. Tchau. Não fique em lugar nenhum. O Rodrigo Maia não quer que se rompa o teto de gastos, porque o Rodrigo Maia está com o mercado financeiro e boa parte do Centrão também. Então é por isso que tem uma articulação política. Eles têm que conversar. E aí eles tentam fazer de alguma maneira, porque o Bolsonaro quer esse Renda Brasil, custe o que custar. E o auxílio está acabando. O mercado financeiro não quer que o Bolsonaro rompa o teto de gastos. O mercado financeiro quer apenas a austeridade fiscal, tá cagando e andando se o pessoal pobre tem dinheiro, se está passando fome, se não tá. O que importa é o seguinte, o governo está gastando muito menos e desse dinheiro que o governo gasta, mais da metade é para pagar juros da dívida para banqueiro bilionário. Ótimo, então todo o dinheiro arrecadado, dinheiro do meu imposto, do seu imposto, você está assistindo esse vídeo, na internet que você paga, quase metade do valor que você paga, você não sabe. Thiago, eu pago R$60 por mês de internet. 30 é imposto. 30 é imposto. Então, desses 30, imagina, a conta de luz, pago 100 por mês, 50 é imposto praticamente. Thiago, mas está aqui dizendo que é só 30 de imposto. Mas aí tem imposto sobre imposto sobre não sei o que, como você vê, 50% no fim é imposto. E aí o que acontece? Todo o dinheiro arrecadado pelo país com impostos, mais da metade vai para pagar juros para banqueiro bilionário. Eles querem que continue assim. E o resto? O resto não se pode gastar acima de um teto, tem um teto que é quanto o governo pode gastar. Se o governo gastar mais do que isso, talvez falte para os bilionários. Então não gaste aqui. Teto. Tiraram a Dilma para isso, deram o golpe na Dilma para isso. Nunca se pagou tanto para banqueiro bilionário. Por falar nisso, isso se chama juros da dívida. Não é que o Brasil está pagando a dívida. Não, isso é só os juros. São só os juros. E a dívida, como nunca foi feita uma auditoria dessa dívida, a maioria dessa dívida é pagamento ilegal que a gente está fazendo de dívida que já está paga. Quer dizer, a gente está dando, literalmente, você, eu, tudo que a gente compra, que você consome, serviço e tudo mais tem imposto, mais ou menos 50% é a carga tributária, quer dizer, é imposto, 50% de tudo que você gasta, fora o que é descontado na fonte, né? Imposto de renda, imposto na fonte e tudo mais. E o que acontece? Esse dinheiro é para pagar dívidas que não fomos nós que contraímos, foram outros governantes, e muitas dessas dívidas já estão pagas e a gente continua pagando. Por quê? Porque é uma corrupção total generalizada entre pessoas trilionárias, bilionárias e trilionárias. Talvez não tenha uma pessoa trilionária, mas são conglomerados de grandes corporações que são trilionárias. Não estou falando de bilhão, não, estou falando de trilhão, grandes corporações. Essas grandes corporações já avisaram o Bolsonaro que não gostam da política econômica dele, que é péssima a política econômica dele. Em 1 ano e 9 meses, 10 meses, ele entregou uma reforma. Ele prometeu 4 reformas, ele prometeu 70 privatizações. Ele entregou 4 privatizações que foram pequenininhas, agora ele está tentando, ele e o Fux ajudou, hein? Ele está tentando privatizar as refinarias da Petrobras, driblando uma lei que diz que para privatizar as empresas mães, as estatais mães, e o que são Petrobras, Correios, Banco do Brasil, precisa de aval do Congresso. Então o Bolsonaro, ele criou subsidiárias da Petrobras, quer dizer, pequenas empresas, que foram criadas para quê? Para a Petrobras colocar refinarias como pertencentes a essas empresas, aí ele privatiza essas empresas menores, quer dizer, privatiza a Petrobras. Pouco a pouco é isso que ele está fazendo. O STF já tinha votado 3-0 para proibir isso, porque isso é um crime, ele está realmente driblando a lei, mas o Luiz Fux é o Moro, lembre-se, o Moro é direita, o Moro é contra o povo. O Moro está com o mercado financeiro. O Luiz Fux tirou a votação da pauta e não sabemos, não vai voltar para a pauta nunca mais. Aposto que nunca mais volta para a pauta. Então, o Bolsonaro está entre a cruz e a espada, porque o mercado financeiro está com um desinvestimento recorde no Brasil. Só nesse ano, eu já falei, foram retirados 82 bilhões de reais do Brasil. O investimento de estrangeiros no Brasil está mais de 55 bilhões de reais a menos do que no mesmo ano, no mesmo período do ano passado. É o menor da história. Para piorar, os estrangeiros retiraram da Bolsa de Valores 88 bilhões de reais. Não são esses mesmos 82 bilhões que saíram do Brasil. 82 era dinheiro que estava no Brasil em qualquer coisa que saiu do Brasil. Esses são apenas estrangeiros, 88, um número parecido, 82, 88, mas é um número diferente. 88 bilhões de reais foram retirados
por estrangeiro só da Bolsa de Valores. Você fala, mas Thiago, como é que a Bolsa de Valores subiu durante o governo Bolsonaro? Ah, esse dinheiro é o dobro do ano passado. Ano passado também foi a fuga recorde, a maior da história foi no ano passado. E nesse ano já é o dobro do ano passado. Quer dizer, estrangeiros estão tirando dinheiro do Brasil. Eu te pergunto, se você tivesse dinheiro para investir em qualquer lugar do mundo, eu te falo, você tem aqui um dinheiro, você pode apostar em qualquer lugar do mundo. Você colocaria num país que tem 87 milhões de desocupados, desempregados, na verdade, chama-se desocupados, mas são pessoas que não conseguem emprego. Você colocaria num país que tem um governo que você não sabe o que vai acontecer, se amanhã ele tenta dar um golpe, se amanhã ele fala alguma coisa, que tem um governo que faz queimadas e que tenta aparelhar as instituições na cara dura, você colocaria aí? Ou você escolheria qualquer um dos outros mais de 190 países do mundo? A resposta, comenta aí, mas a resposta para mim é óbvia. Nesse país aí que eu descrevi, e jamais. É por isso os investidores, eles pensam da mesma maneira. Eu faço a pergunta, a pessoa pensa, mas e os investidores? Os investidores, acabei de dar os dados, estão retirando dinheiro do Brasil como nunca antes em toda a história. Ah, Thiago, é por causa da pandemia. Não, não é não. Porque se eles tiraram do Brasil, eles colocaram em algum lugar. A queda nos investimentos, que foi uma queda de 9 bilhões, pode ser culpa da economia, apesar de que no ano passado já houve uma queda gigantesca, que era a maior da história. Desse ano é o dobro da do ano passado. Então, pode ser a pandemia, mas a pandemia só tornou pior um problema que já existia. Mas tirar dinheiro do Brasil, é dinheiro que saiu do Brasil e foi para algum lugar. Algum lugar está recebendo. O Brasil é que tá perdendo. Então, se tirar 82 bilhões do Brasil, do Brasil, esse dinheiro foi para algum lugar. E se tirar 88 bilhões da Bolsa do Brasil, esse dinheiro também foi para algum outro lugar. Então alguém está ganhando. Então não é a pandemia. O desinvestimento, sim, aí sim. Deixaram de investir? Aí pode culpar a pandemia por parte disso. Então a coisa tá preta, a coisa tá feia pro Bolsonaro. Eu não gosto de usar a coisa tá preta. Preta é porque a coisa tá nebulosa, você não consegue ver o futuro. Mas muita gente acha que é um termo racista, eu também concordo. Se acham que é, então é. Então não gosto de usar isso, mas a coisa tá feia pro Bolsonaro, não tem um horizonte bom pro Bolsonaro. O Bolsonaro tá entre a cruz e a espada, entre ele tentar agradar as pessoas mais pobres e a espada do mercado financeiro degolar o Bolsonaro. É isso que tá acontecendo, a situação não é boa pro Bolsonaro, não é boa. Muita gente tá falando, o Bolsonaro tá se livrando das denúncias de corrupção. Gente, corrupção não derruba ninguém. O que derruba alguém é o mercado financeiro ou é o povo. É um ou outro. Corrupção só derruba se o judiciário e tudo mais permitir. Só derruba alguém por corrupção se essa pessoa não tiver articulação política. E o Bolsonaro, ele tem uma articulação política péssima, porque o mercado financeiro tá, com a espada aqui no pescoço dele. Então vamos ver o que acontece, quais serão os próximos episódios. Gostou? Curte, compartilha, e se você quer que o Bolsonaro caia, se inscreve no canal. Falou!